que é a palavra de Deus, ganhamos as almas, trazemos para dentro da igreja, né? Aleluia. Mas tem aqueles também que eles não vão lá fora, mas eles concedem. Muitas vezes o peixe quer escapar, quer sair, aleluia. Eles têm uma palavra de ajuda, né? Para aquele irmão, para aquela irmã que veio para o Evangelho, aleluia, abraça aquela pessoa, e aleluia. Eu sei, irmão, que eles estão fazendo o quê? Aleluia, igual Tiago e João, consertando a rede, não deixar que os peixes escapem, não deixar que as almas voltem para onde ela veio de novo. Aleluia. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, né? Aleluia. Deus chamou aqueles para pregar, né? Deus chamou o irmão Carlos, né? Para pregar o Evangelho. Deus chama o irmão Evandro para ajudar as pessoas para que elas não saiam da casa do Senhor. Jesus, irmão, Ele é sábio. E até o dia de hoje, Ele continua chamando homens e mulheres para o reino dEle. E aleluia, se você sabe, irmão, aleluia, o chamado nosso não é só nós ser obreiro, mas aleluia, o chamado nosso é para nós trabalhar dentro da casa do Senhor, lá fora, com as almas, aleluia, trazendo, levando a palavra para que eles conhecem a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. E aí a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus dizendo assim: e cumprindo o reino de Deus está próxima, arrependei-vos e credes no Evangelho. Né? Aleluia. Hoje nós, aleluia, o Evangelho, irmão, é Jesus. Jesus é o Evangelho. Aleluia, porque Jesus pregando aqui, né, ele não podia, aleluia, na hora falar assim, ó, arrependei-vos e credes em mim. Porque ainda ele estava no corpo, né, aleluia, 100% Deus, 100% homem. Mas ele mostrou o Evangelho, porque o Evangelho me salva, ele liberta, ele transforma o homem. Aleluia, porque nós um dia, irmãos, aleluia, aceitamos Jesus, levantamos a nossa mão, porque nós cremos no Evangelho, na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela tem vida e vida eterna. Glórias a Deus. E quando nós entendemos isso, aleluia, nós seremos bem-aventurados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar os irmãos, que Deus venha dar vitória, e que nós venhamos permanecer firmes na casa do Senhor, irmãos, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, ele vai continuar falando através da mensagem nesta noite, a qual ele, aleluia, nós convidamos o nosso irmão Carlos para trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Aleluia, Deus vai usar ele poderosamente nesta noite, irmãos, aleluia, para transmitir a palavra de Deus. Aleluia, que nós venhamos abrir o nosso coração e saber que a palavra, aleluia, que foi lida e vai ser lida nesta noite não é dele, não é nossa, mas a palavra é de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Queria convidar a igreja para se colocar de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, para apresentar. Aleluia, o pregador. Amém. Já está na mão de Deus. Aleluia. Na verdade, essa oração é para preparar o nosso coração. Amém? Aleluia, porque preparado o vaso já está, amém? Aleluia, agora é nós que temos que nos preparar para poder receber aquilo que Deus tem para nós essa noite, amém? Aleluia, Senhor nosso Deus e amado Pai, é no nome de Jesus Cristo Nazareno, Deus, e mais uma vez estamos na Tua presença, sabemos que só o Senhor é Deus, Tu és fiel, justo e soberano, e o Senhor tem falado de várias maneiras, que o Senhor possa também nesta hora fazer uso do Teu servo, Deus, e o Teu Santo Espírito fecha a verdade, abre a porta da palavra, fala conosco nesta noite, Pai, Tu és fiel, é justo e soberano, é o Deus que tem que trazer abençoar, é o Deus que opera e faz muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Usa o Teu servo, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém? Glória a Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 45. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Aleluia.
agradeço a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele me dá, poder estar aqui novamente junto com os irmãos, uma casa que me acolheu no começo da minha fé. Foi aqui que o Senhor me chamou para o Evangelho, foi aqui que o Senhor me deu força e graça para poder estar fazendo menção no nome dEle. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Agradeço a Deus, agradeço também a pessoa do nosso evangelista irmão Wilson. Que Deus abençoe a sua vida, te dê muita graça, muita força, muita direção do céu nesse trabalho. Eu creio que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas na vida de cada irmão e de cada irmã. Aleluia. Nesta noite. O livro de 1 Samuel, do primeiro capítulo de 1 Samuel, já vemos uma perseguição logo no começo do livro de 1 Samuel. Aleluia, glória a Deus. Ana, todo mundo conhece a história de Ana. Sabe que o Senhor cerrou-lhe a madre e que Penina sempre zombava de Ana, porque Penina era fértil, dava filhos ao seu rei, ao seu mestre, e Ana não podia dar filho. Mas de tanto lamento e choro, o Senhor teve compaixão de Ana. Ele deu-lhe o sonho que ela pediu a Deus, que foi o seu filho, varão, para que ele poderia estar dentro do tabernáculo para ser um sacerdote. E nós sabemos muito bem da história. Eu estava sentado ali atrás, confesso para os irmãos que não era esta palavra que eu tinha pensado, que estava na minha mente, que eu tinha lido, mas no decorrer do culto, a palavra, os louvores, tudo aquilo foi chamando para essa palavra. Aleluia. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, para poder estar falando para os irmãos aquilo que Ele tem para conosco nesta noite. Nós sabemos que Ana teve um filho chamado Samuel, e assim ela fez aquilo que ela falou para Deus, aquilo que ela entregou nas mãos de Deus, os sonhos dela. Ela ia doar o seu filho para que ele fosse para o tabernáculo junto com Eli, o sacerdote, e lá Eli ensinou a Samuel os passos de um sacerdote. Como o Senhor acabou com a linhagem de Eli, quem ficou no lugar de Eli, naquele lugar ali, naqueles tempos, em Israel, foi Samuel. Aleluia, glória a Deus. E Samuel era um homem reto, sempre prudente, de ouvido atento à voz de Deus. Até que um dia, Samuel estava dormindo, e o Senhor chamou Samuel pela primeira vez. E Samuel achou que era o sacerdote ali. Ele foi 1 a 2 vezes na cama do sacerdote ali. E o sacerdote falou para ele: não sou eu que te chamo, mas o Espírito Santo que rege a minha vida, rege a vida de cada irmão, de cada irmã, e que regia a vida de Eli, falou para Samuel: Samuel, quando você ouvires essa voz de novo, fala assim: eis-me aqui, Senhor, faça de mim segundo a tua vontade. E nós hoje somos o Samuel dos tempos que nós estamos vivendo. Nós somos sacerdotes da palavra de Deus. Nós levamos a palavra de Deus lá fora. Não precisamos nem abrir a nossa boca para com que a sociedade veja Jesus em nossa vida. O que Deus fez em nossas vidas é notório. Todo mundo lá fora enxerga Deus na minha vida. Porque outrora todo mundo conhece o meu testemunho. Eu não vou falar mais do meu testemunho. Agora eu quero falar da palavra de Deus. Eu quero falar o que Deus tem para nós nesta noite. Aleluia.
E o Senhor levantou Samuel como sacerdote e falou para Samuel: Samuel, já não tenho mais nada com Saul, vai-te à casa de Jessé, e lá vou eu fazer com que você unja um novo rei de Israel. Assim Samuel escutou a voz de Deus e foi até a casa de Jessé. Chegando lá, passou por todos, mas faltou um, que era aquele que estava lá no campo, cuidando das suas ovelhas, que estava cuidando do bem do seu pai, que era o rebanho de Jessé. E Samuel perguntando a Jessé: acabou os seus filhos? Jessé: não, tem um que está lá no campo. Samuel falou: então manda vir, que enquanto ele não chegar, não vamos assentar na mesa para comer. Assim fez os irmãos. Um dos irmãos foi lá, não me recordo muito bem o nome, sou meio difícil para guardar nome, mas foi lá e chamou Davi. E Davi veio. Quando Davi chegou em casa, Deus falou fortemente na vida de Samuel: esse é o rei de Israel. Assim Samuel ungiu Davi a rei. Mas nós sabemos da história que demorou muito tempo ainda para Davi se tornar rei. Mas quando Saul ficou sabendo que Samuel tinha ungido Davi como rei, começou a perseguição a Davi. Davi não foi no mesmo tempo que Davi foi ungido a rei, que já foi sentar-se no trono, não. Já teve um certo tempo de preparação. É como nós, é como a nossa bênção, é como o nosso milagre. Deus, nós falamos com o Senhor: Senhor, olha a minha situação, olha o que eu estou passando. Mas você acha que é no momento, na hora ali? Não. Tudo tem o seu processo. É passado por um processo. Deus não vai te dar nada antes do processo, antes da prova, antes da perseguição, antes da tribulação, porque o Senhor Jesus, Ele é fiel para cumprir. Muitos aqui sabem o que Ele está saindo da minha boca. Eu venho pela graça, eu venho pela misericórdia. Aleluia. Porque eu, sem a presença do Senhor, eu não sou nada. Muitas das vezes nós olhamos para frente e falamos: Senhor, o que será de nós? O que será de mim? Mas nós temos uma certeza que o Senhor, Ele rege, Ele nos dá força, Ele peleja por nós, Ele nos dá vitória. Podemos passar por qualquer coisa, dificuldade. Vou falar um pequeno testemunho em falar em dificuldade, em prova. Fiquei sem trabalho no meado de outubro. Fiquei sem trabalhar no meado de outubro, novembro, dezembro e meado de janeiro. Sou servo do Senhor. Eu cuido da palavra dele. Eu dou testemunho dele na rua. Mas o Senhor não me abandonou. Ele cuidou de mim. Glória a Deus. E Ele cuida de nós a todo momento, porque Ele vê o nosso esforço. A Bíblia fala: esforça, que eu te ajudarei. E o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele garante o nosso dia de amanhã. Não devemos pensar no amanhã. Nós pensamos hoje, neste momento, em fazer menção do nome dEle, em estar pregoando o seu evangelho, seja para quem for. Eu estava descendo para vir para cá agora, o Espírito Santo falou tão forte no meu coração: para. Quando eu parei, saiu um moço de dentro da casa dele. É mesmo, Jesus. Glória a Deus. Foi presidiário por muitos anos. Quando ele saiu, eu falei o nome dele, ele olhou meio espantado. Falei: para você me conhece? Ele fez assim: parece que eu estou conhecendo a voz. Aí eu falei para ele quem eu era, convidei ele para poder estar aqui com a gente qualquer dia desse. Aleluia, glória a Deus. Ele falou que vai vir, viu, pastor? Ele vai chegar por aí, é um moço.
diferente. Ele vai aparecer por aqui. Glória a Deus. Vai ficar num cantinho aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus bradou naquele momento no coração daquele moço. Porque ele me olhou de uma forma tão diferente. Assim, nunca ninguém parou para conversar comigo. Penso que ele pensou assim. Por que esse homem parou para conversar comigo? Qual foi o motivo dele parar para conversar comigo? Eu falei para ele: olha, Jesus tem uma obra linda na sua vida. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Tenho você, te conheço desde quando você era neném. Vai para a casa do Senhor, vai lá cooperar com a gente, vai lá fazer uma visita, que eu tenho lá para escutar uma palavra. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo muito precioso na sua vida. Me despedi dele e vim embora. Meu coração alegrou, porque hoje eu fiz a minha parte. Hoje eu falei para alguém que tem pessoas que olham e não querem nem se aproximar pelo ato que ele fez no passado. Muitos, meus amados, vão olhar para nós e não vão ver nós assim hoje. Vão ver o nosso passado, vão ver aquilo que nós fizemos lá atrás. O que ele está falando? Olha quem ele era. Mas o era já foi, é hoje. Se você tem que perdoar alguém, é hoje. Não deixe para amanhã. Eu fiquei muitos anos sem conversar com uma pessoa. Em agosto do ano de 2017, eu saindo da primeira ceia do Senhor que eu tomei, o moço passava na minha frente diante da igreja. Eu parei ele, pedi perdão para ele. Nós ficamos desde o ano de 1986 até 2017 sem falar um bom dia e nem um boa tarde. Naquele dia parece que saiu um peso nas minhas costas. Aleluia, glória a Deus. Estou falando isso para os irmãos, é porque alguma coisa tem que ser feito. Alguma coisa tem que ser feito, porque o nosso coração, nós somos carne, nós somos errantes, somos falhos, mas o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama. A palavra fala que Ele corrige aquele que Ele ama. E é momento de perdoar, meus amados. O Senhor Jesus está voltando, e não é por causa de um perdão que nós vamos ficar aqui. Estava com uma enfermidade, dia 25 de dezembro, eu caí de cama com uma enfermidade, não conseguia nem levantar para poder ir no banheiro, de tanta dor, eu não desejo para ser humano nenhum esta dor que eu passei, mas graças a Deus, o Senhor usou um homem de Deus, e falou para mim: libera o perdão. Porque aconteceu isso. Eu falei para ele: olha, em nome de Jesus, no dia tal, eu vou estar aí, eu vou estar louvando, e em nome de Jesus, diante da igreja, eu vou pedir perdão para essa pessoa. A partir do momento que eu falei isso, parece que saiu um peso nas minhas pernas, a dor sumiu. Comecei a andar, olhando, batendo a perna no chão. Já tinha feito seis sessões de fisioterapia. Já tinha tomado choque nas 6 sessões. Eu já tinha tomado choque na coluna. Tinha 12 agulhas enfiadas na minha coluna. Cheio de ventosa nas minhas costas. Tinha 8 ventosas nas minhas costas. Para quem não sabe o que é ventosa, é igual um copo que tem um negócio que puxa, faz uma sucção e vai puxando a dor para fora. Tinha 8 ventosas, 4 de cada lado. Aquilo ficava roxo, mais roxo, como se fosse uma paulada que eu tinha tomado nas costas, e nada adiantou. Tomei morfina, tomei tramol, tomei tudo quanto é tipo de remédio para dor,
nada tirava a minha dor. Foi um gesto de falar, eu vou pedir perdão. Aquilo saiu. Foi. Muitas das vezes, amados, nós passamos por tribulação, por afronto, por causa da gente mesmo. Porque a gente não libera o perdão. Porque nós achamos que nós somos a mais. Não. Se você tem algo com o irmão, com o ente querido, com o primo, com quem seja, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vai, libera o perdão. Mas você tem que liberar o perdão é de dentro do seu coração, da boca para fora. Você nem fala, mas libera de dentro do seu coração. Glória a Deus. E para completar, no dia que eu fui louvar neste lugar, não sei se o irmão Rony estava nesse dia, eu pedi perdão para o moço, diante da igreja, pedi perdão para ele, e graças a Deus, o Senhor fez a obra na minha vida, tirou tudo, não preciso mais de fisioterapia. Eu creio que a ressonância que eu vou fazer, que eu ainda vou ter que fazer uma ressonância, eu tenho certeza, em nome de Jesus, não vai dar nada. Eu profetizo na minha vida que não vai dar nada. Aleluia, glória a Deus. E o inimigo, ele nos afronta. Senhor Jesus. Ele se levanta dentro de casa. Deus é fiel. Para poder nos afrontar, como Golias fez aqui em 1 Samuel capítulo 17, falando para Davi. Você está vendo? Você está vendo aí? Davi falou para Golias, você está vendo com lança, escudo? Mas Golias era um guerreiro filisteu que era temido pelo povo de Israel. A fama de Golias naquela época, por aquela região, era de um lutador, de um guerreiro temido. Em toda a face dali, ó, ele era temido, todo mundo tinha medo dele. Os irmãos de Davi, eu penso assim, que eram todos fortão, mas bem forte mesmo, bem musculoso, bração. E Davi não, Davi era pequenininho, magrelinho, vivia lá no campo escondidinho, mas matou lobinho, matou leãozinho, matou ursinho, matou tudo isso e ninguém viu. E a nossa vida também é assim. Nós matamos um leão por dia. Todo dia nós matamos um leão. Nós amanhecemos, começamos uma luta. Nós anoitecemos com uma vitória na mão, de luta vencida, de prova cumprida. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder de Deus na vida de cada irmão aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que esta palavra, ela está indo de encontro para alguém aqui dentro nesta noite. Glórias a ti, Jesus. Porque afronto todo mundo vai ter, principalmente o povo de Deus. Principalmente o povo de Deus. Eu confio muito no Senhor Jesus. Eu creio muito no poder de Deus na minha vida, na providência do Senhor na minha vida. O que será de nós depois que essas eleições passarem? Passou a eleição, acabou. Entramos no ano de 2023, mas quem cuida de nós, quem zela de nós é Deus. Nós sabemos que nós temos um dever a cumprir aqui na terra, com os líderes, com a nação, de votar, de fazer a nossa obrigação de eleitor. Mas quem cuida do seu povo é Deus. É Deus. Se o fulano ganhasse, se o ciclano perdesse, quem que ia cuidar de nós? É Deus. Se nós não trabalharmos com as nossas mãos, ninguém vai botar na nossa mesa, não. Ninguém vai estender a mão, a não ser aquele irmão que tem visão de águia, que Deus fala para ele, vai lá, tem um irmão precisando da sua ajuda lá, e você vai, quando vê, o irmão está precisando mesmo, e você ajuda.
A Bíblia fala que nós temos que chorar com quem chora, temos que sorrir com quem sorri. E assim nós temos que ajudar aqueles necessitados que estão lá fora também. Nem que seja com um sorriso, com uma palavra de conforto, com uma palavra de ânimo, porque tem tantos aí, querendo parar por falta de visão nossa, porque a gente não enxerga a necessidade do irmão. Muitas das vezes deixamos o irmão lá na prova sozinho. O irmão está estacionado dentro de casa, sem força para sair para ir para a igreja, e nós caminhamos até na porta da casa dele. Pô, irmão, está tudo bem? Ele vai falar, está tudo bem, graças a Deus, mas não está. Não está tudo bem. Eu sei porque eu passei por isso. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu vivi isso há pouco tempo atrás. Acabei de falar para os irmãos, caí enfermo na cama, não podia nem levantar para ir no banheiro, de tanta dor na minha coluna. Mas graças a Deus, o Senhor estava ali comigo. O Senhor estava me dando força. Vinha na minha cabeça, eu não vou mais. Eu não vou sair dessa cama mais. Meu Deus, eu não vou mais sair dessa cama. Mas o Senhor estava me provando ali. Senhor, como a irmã falou aqui, a irmã acabou de falar. É Deus nos provando. É Deus nos provando para ver se aquilo que Ele tem para nós na frente, nós vamos saber administrar. Nós vamos dar valor naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Esta passagem que eu acabei de ler, esse versículo que eu acabei de ler aqui, é notório Deus na nossa vida. Se não fosse Deus na vida de Davi, o que seria de Davi naquela hora? Um gigante de 3 metros de altura, mais de 250 quilos de músculo, temido, matador, e um raquítico pequenininho, sem escudo, sem armadura, sem espada, sem lança, 5 pedrinhas e uma arma chamada funda. Ele botou uma pedrinha, não precisou nem de 2, foi uma. E vocês sabem com quantas pedras ele voltou para casa? Os irmãos sabem responder com quantas pedras Davi voltou para casa? Voltou com 5. Porque aquela pedra que ficou gravada na testa de Golias, ele arrancou e guardou para falar com essa pedra aqui, que Deus me deu vitória. E o gigante caiu por terra. E não vai ser diferente na nossa vida. O gigante vai levantar, mas ele vai cair. Porque nós somos povos escolhidos de Deus. Outrora, eu não venho de berço evangélico. Eu não venho de berço evangélico. Eu venho de uma idolatria roxa. Roxa, todo mundo sabe. Todo mundo é notório. Todo mundo sabe, via quem eu era. Eu não gosto de ficar falando isso mais. Mas eu venho de uma idolatria roxa, de um catolicismo atuante. Não é vou um dia, dali 4, 5 meses eu vou de novo, não. Era toda semana, ali, mas não estou falando mal, não preciso, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Converso com todo mundo, trato bem todo mundo, não preciso ter contenda com ninguém. Muita gente olha para nós, povo de Deus, e chama nós de louco, mas graças a Deus que nós somos loucos. Porque se nós não fosse louco, nós não estaríamos aqui hoje. Eu vou falar mais uma vez, já está na hora, já está passando da hora de parar. Eu era muito doidão. Eu fumava baseado, pegava um embornal que eu tinha,
botava uma faca dentro e 5 garrafas de cerveja. E subia para comprar cerveja. E passava pela rua da Assembleia, aonde hoje eu tenho a graça de ser porteiro. Eu vi os crentes lá gritando, oh glória, aleluia, eu doidão. Eu parava, olhava assim para ele dizendo, graças a Deus que aleluia, que se fosse marimbondo e abelha, esse povo estava tudo perdido. Eu falava isso, doidão. Eu peço perdão para os irmãos por eu falar isso, porque um dia eu falei isso, do povo que vai morar no céu, e hoje eu faço parte desses doidão, desses loucos, porque é através de um glória e de um aleluia que o Senhor abre a porta do céu, abre a janela do céu e derrama bênçãos. Aleluia, glória. Quero dizer para os irmãos que o Senhor Jesus, Ele é fiel. Pode levantar qualquer gigante diante de você, mas não se abate, não se abale. Seja firme, seja perseverante. Olha, a palavra de Deus fala: resisti-vos o diabo, e ele fugirá de vós. Não é fácil, é luta travada, mas eu creio que se você manter o seu lugar, não sair da posição, o Senhor Ele vai te exaltar. Aleluia, glória a Ele Deus. vai te exaltar. Louvado é o teu nome. Outrora, eu orava de um jeito Deus é fiel. e parecia que o Senhor não fazia nada. Um dia um homem de Deus falou para mim assim: irmão Carlos, muda a sua oração. Eu mudei a minha oração. Em pouco tempo, o Senhor respondeu. Em breve, a igreja inteira vai ver o porquê que eu estou falando isso hoje. Em breve, em nome de Jesus, a igreja inteira vai ver o que o Senhor fez por mim. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, pelas bênçãos, pela saúde que Ele me dá, pelos meus filhos, que hoje, graças a Deus, tem um que é músico na casa do Senhor, que já louva para Deus, graças a Deus, eu louvo a Deus, e o outro com a gente falando devagarzinho, com todo carinho e amor, a palavra está entrando, já está sentindo no coração, já está fazendo perguntas, e todas as vezes que me perguntam, eu peço a Deus em silêncio: Senhor, me dá sabedoria, palavras certas para falar para ele, para não espantar ele, para não tirar ele do caminho. Porque para você ganhar uma pessoa para Jesus, é custoso. Ou a pessoa tem que estar quebrada, para poder sentir que está na hora, ou então você tem que ter muita cautela, muita sabedoria de Deus, para poder a palavra cair no coração e o Espírito Santo regar e trazer para a igreja. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer ao evangelista Wilson pela essa oportunidade. Que Deus abençoe, meu irmão, sua vida, irmã Francisca. Que Deus continue derramando graça e paz sobre a vida de vocês, dos filhos, dos netos. Agradeço a Deus também pela vida do nosso irmão Diácono Evandro, uma pessoa que eu me espelho muito nesse rapaz, porque